Amados irmãos, hoje a palavra do Senhor, ela vem cheia de esperança, porque ela retrata, ela fala da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. Cristo ressuscitou, aleluia! Ele venceu a morte. E isso é muito importante lembrarmos que Deus, na sua imensa misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar o verdadeiro caminho que leva à vida eterna e para ser o próprio sacrifício do nosso pecado. Para que nós tenhamos hoje uma vida eterna, foi preciso a morte de cruz. A dor foi muito grande, o sofrimento foi muito grande, o sofrimento de Jesus. Mas Jesus ressuscitou e está vivo no mais alto e sublime trono, à direita do nosso Pai, do nosso Criador. E hoje eu gostaria de ler para os irmãos, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, no dia que Jesus ressuscitou, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele, Jesus, lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" Jesus lhe respondeu: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive." De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele, Jesus, lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. Jesus entrou e ficou com eles ali. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?"
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, esses dois discípulos iam numa tristeza muito grande, sem esperança, apesar de ouvir dizer que Jesus já não estava mais no sepulcro, apesar de ouvir dizer que as irmãs tiveram esse momento com os anjos que avisaram que Jesus estava vivo. Como ele diz, os apóstolos foram lá, mas não viram Jesus naquele momento. E eles estavam falando com Jesus, mas eles não tinham percebido que era Jesus. Jesus chegou ali no caminho com aqueles homens para trazer esperança no coração deles, para transformar a tristeza deles em alegria, alegria plena. E a verdadeira alegria vem da certeza que você tem que Jesus vive e por isso você pode crer no amanhã. Jesus está vivo. Hoje e sempre, eternamente. Glória a Deus por esta verdade. Irmãos, e eles caminhavam e eles não entenderam porque aquele homem que começou a acompanhá-los, que vinha do mesmo caminho, vinha de Jerusalém, não sabia o que estava acontecendo. Eles estavam extremamente tristes porque parecia que tinha acabado toda a esperança deles, que não tinha mais nenhum motivo de alegria. Porque aquela esperança que Jesus viria, como ele diz aqui, redimir Israel, no coração deles tinha acabado. Como muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes, diante das péssimas notícias, nós chegamos a pensar, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer, minha gente, é que todo este sofrimento que nós estamos enfrentando hoje vai acabar. Porque tudo que está acontecendo é passageiro. Agora, a vida eterna, essa já está dizendo, ela não acaba, ela é eterna. E é em busca da vida eterna que nós devemos estar. E a confiança, a certeza que o nosso Senhor ressuscitou, ele nos dá a certeza que ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, o que você está passando hoje, o sofrimento que você estiver passando, ou de saúde, ou de dificuldade financeira, ou um problema com um filho, você tenha certeza, irmão, que Jesus tem a solução. Recorra ao que pode resolver. Busque a presença dele. Ande conforme os planos dele. Se você andar no centro da vontade do Senhor, todo esse mal que está acontecendo na sua vida vai acabar. E você vai ter uma vida muito feliz, aqui na terra mesmo, com Deus no seu coração. E quando você completar os seus dias aqui na terra, você não vai se desesperar. Por quê? Porque você é eterno em Cristo Jesus. E porque ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos o lugar. E foi o que ele fez. Preparou o lugar para a nossa vida eterna com ele. Deus conhece a sua necessidade. Deus, ele vê as suas lágrimas. Mas Jesus é muito bom em enxugar lágrimas.
em transformar tristeza em alegria. Estes discípulos, eles estavam extremamente tristes, mas eles ficaram tão animados quando eles entenderam que Jesus estava vivo, que eles tinham percorrido 10 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Mas eles voltaram, eles nem se lembraram de descansar. Eles voltaram imediatamente e foram avisar a boa nova para os apóstolos, que já estavam muito alegres, porque eles já sabiam da ressurreição de Jesus. Então, essa certeza é que nos vai manter vivos, firmes, alegres, confiantes. É na certeza que Jesus existe, que Jesus foi um plano do Senhor em nossas vidas, que Jesus estava na glória com o Pai. E mais ele veio à terra, se fez homem e morreu por nós. E por causa disso, nós devemos estar alegres, alegres em Cristo. Esta é a mensagem de hoje, irmãos. Alegrem-se no Senhor. Jesus ressuscitou. Ele vive. Glória a Deus por isso. Ele vive. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus esteja na vida de cada um agora. Que Jesus, ele adoce o seu espírito muito mais do que qualquer chocolate. Que a presença do Senhor seja constante na sua vida, hoje e sempre, eternamente. Que Jesus nos abençoe. Esta é a palavra que hoje veio no meu coração para compartilhar com os irmãos.